Você já sentiu que, mesmo amando a Deus, sua vida espiritual se torna uma rotina seca, cansativa, como se o fogo que um dia queimou intensamente em você agora fosse apenas uma brasa tímida tentando resistir ao vento do dia a dia? Você ora, lê a Bíblia, frequenta cultos, mas dentro de você parece faltar algo, como se houvesse uma distância invisível entre o seu coração e o coração de Deus. E o que ecoa na alma é: Espírito Santo, onde está aquela comunhão que eu já senti? O que poucos têm coragem de dizer é que a caminhada cristã não se sustenta apenas em rituais, obrigações ou boas intenções. Sem a companhia real, viva e constante do Espírito Santo, toda a nossa jornada se torna pesada, seca e cheia de esforços humanos infrutíferos. Andar com o Espírito Santo não é um luxo espiritual para alguns escolhidos. É uma necessidade vital para todo aquele que deseja se aproximar verdadeiramente de Deus. E se nós não entendermos isso, e eu te falo com temor e amor, corremos o risco de nos perdermos dentro da nossa própria fé, vivendo anos de religiosidade sem vida. A realidade é que muitos de nós sabemos falar sobre Deus, cantar sobre Deus, até trabalhar para Deus, mas poucos estão realmente andando com Deus. Poucos param para ouvir a voz suave do Espírito em meio ao barulho do mundo. Poucos ajustam suas decisões diárias à direção do céu. Muitos vivem como se Deus fosse apenas um socorro nos momentos de emergência, mas se esquecem que Ele quer ser o companheiro constante da nossa existência. E é por isso que não experimentamos a plenitude de vida prometida por Jesus. João 10:27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvir e seguir, duas ações que só acontecem se andarmos no Espírito diariamente, de forma consciente e rendida. Sem isso, continuaremos presos ao ciclo de altos e baixos espirituais, sempre sentindo falta de algo que deveria ser o nosso maior tesouro, a presença de Deus viva e manifesta em nós. Hoje, Deus está te chamando para romper essa distância, para entender que o Espírito Santo não é uma visita especial em momentos isolados, mas um hóspede permanente que quer conduzir cada respiração sua. Não basta saber que o Espírito habita em nós. É preciso andar com Ele, é preciso cultivar, ouvir, obedecer, honrar a sua presença. O Espírito Santo quer ensinar seus passos, direcionar suas palavras, consolar suas dores, impulsionar sua fé, mas Ele espera ser convidado a liderar, não apenas a acompanhar. Se você continuar nesse vídeo até o final, eu creio que algo poderoso vai acontecer. Não apenas um conhecimento novo, mas uma ativação espiritual que vai mudar a sua maneira de viver. Antes de continuarmos, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, eu quero andar contigo todos os dias, porque esse ato simples já é um passo de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reacender sua caminhada espiritual. Curta agora para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Não foi acaso que você chegou até aqui. O Espírito Santo te atraiu para esse momento. E se você permanecer comigo até o final, eu creio que Ele vai reacender algo dentro de você que nunca mais vai se apagar. O que diferencia um cristão cheio do Espírito Santo de um cristão seco não é a quantidade de eventos espirituais que ele participa, nem quantas horas ele passa lendo sobre Deus, mas a prática diária de cultivar a presença do Espírito em cada decisão, em cada conversa, em cada pensamento. O andar diário com o Espírito Santo é como uma dança. Ele conduz, mas você precisa estar sensível para seguir os movimentos. Em Lucas 4:1, vemos que Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto. E ali, mesmo em um lugar de privação e luta, ele não perdeu a conexão com o Pai. O deserto não silenciou a voz de Deus para Jesus. Pelo contrário, foi ali que ele venceu as tentações e saiu no poder do Espírito. Isso nos ensina algo fundamental.
As circunstâncias externas não determinam a profundidade da nossa caminhada com Deus. Mesmo em dias difíceis, mesmo no meio da batalha, é possível e necessário andar no Espírito. Mas como fazer isso na prática? Começa com pequenas rendições. Antes de levantar da cama, dizer: Espírito Santo, guia meu dia. Antes de responder uma mensagem difícil, pedir: Espírito Santo, me dá sabedoria. Antes de entrar em uma reunião, clamar: Espírito Santo, fala através de mim. Parece simples, mas transforma completamente a nossa jornada. É nesses pequenos gestos que fortalecemos a sensibilidade espiritual, que treinamos o nosso coração para discernir a voz suave de Deus no meio do ruído da vida. Filipenses 4:7 promete que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E essa paz é um dos sinais mais claros de que estamos andando no Espírito. Se perdeu a paz, pare. Se sentiu uma inquietação que não consegue explicar, ore. Se sentiu um impulso de agir rapidamente sem consultar a Deus, espere. Andar com o Espírito é escolher viver desacelerado para ouvir mais, mesmo quando o mundo exige pressa. É escolher ser dependente da graça, mesmo quando nossa carne quer agir no impulso. É escolher dia após dia que a voz de Deus terá mais peso do que a voz das circunstâncias. E quanto mais você pratica isso, mais a sua vida se transforma. Porque você não estará apenas reagindo às situações, mas estará se movendo segundo a direção do céu. Agora, comenta aqui: Espírito Santo, guia cada decisão minha. Porque essa frase é um compromisso. E já compartilha este vídeo com alguém que precisa aprender a caminhar nesse novo ritmo espiritual. Ainda temos muita coisa profunda para destravar. Fica comigo até o final, porque Deus vai afiar o seu discernimento como nunca antes. Discernir a voz do Espírito Santo não é uma habilidade reservada para alguns especiais. É uma promessa para todo aquele que decidiu andar com Deus. Em João 10:27, Jesus nos revelou uma das verdades mais preciosas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você percebe? Não é uma questão de se Deus fala. Ele fala. A pergunta é: estamos ouvindo? O problema é que no meio da correria, da ansiedade, das emoções e dos ruídos do mundo moderno, a voz do Espírito pode ser abafada pela nossa própria agitação. Não porque ele fale menos, mas porque nosso coração está mais cheio de distrações do que de sensibilidade. A voz do Espírito é como um sussurro suave que sopra contra o ruído do mundo. Não é sempre um estrondo audível, mas uma paz persistente, uma inquietação sagrada, uma lembrança de um versículo, um impulso para fazer ou evitar algo. Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a chave. Quanto mais você aprende a aquietar a sua alma, mais clara se torna a voz do Espírito dentro de você. João 14:26 também nos ensina que o Espírito nos lembra do que Jesus disse. Ele usa a palavra como seu idioma principal. Por isso, encher o coração com as Escrituras é como sintonizar a frequência do Espírito Santo. No dia a dia, ele pode te alertar suavemente. Não fale agora. Perdoe essa pessoa. Ore antes de responder. Espere. Ou simplesmente gerar uma paz inexplicável que confirma uma decisão, ou uma inquietação que te faz recuar antes de errar. O discernimento não nasce no desespero, ele é cultivado na intimidade. E para isso, precisamos criar hábitos espirituais que silenciem o ruído. Momentos diários de oração sincera, leitura da palavra, adoração verdadeira, meditação no que Deus está falando. Não se trata de viver preso em um quarto, mas de carregar essa atmosfera em tudo o que fizer. Se você deseja ter esse tipo de sensibilidade, escreve aqui: Espírito Santo, abre meus ouvidos espirituais.
porque declarar isso já é o primeiro passo de um novo nível de relacionamento. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a reconhecer a direção divina. Não saia agora, porque o que eu vou te ensinar a seguir é o segredo que sustenta quem anda no Espírito, mesmo quando parece não ouvir nada. E isso é o que separa os maduros espiritualmente dos que ainda vivem pela emoção. Continua comigo. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem agora e pensando, mas eu tenho tentado, tenho orado, tenho buscado, e mesmo assim, parece que o Espírito Santo está em silêncio. Eu entendo. E mais importante, Deus entende. Existem momentos na nossa caminhada em que, mesmo andando com o Espírito, passamos por períodos de silêncio. Mas esse silêncio não é ausência. Esse silêncio é treinamento. Assim como um professor que permanece quieto durante uma prova importante, o Espírito Santo às vezes silencia para que você aprenda a confiar no que já foi ensinado. Romanos 8,16 nos assegura: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que mesmo no silêncio há uma comunicação profunda acontecendo, dentro de você, no seu espírito. O silêncio do Espírito Santo nunca é para te abandonar, é para te amadurecer, para que a sua fé não dependa de emoções passageiras, mas de convicções eternas. Filipenses 2,13 nos lembra que é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se hoje você não está ouvindo claramente, não significa que Deus parou de agir. Ele está trabalhando em seu caráter, moldando sua confiança, treinando seus sentidos espirituais. Durante o silêncio, a nossa postura precisa ser como a do salmista em Salmo 42:1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O anseio profundo é sinal de que ainda há vida. O desejo de ouvir é sinal de que o Espírito ainda está operando em você. Quando o Espírito parece em silêncio, não recue. Intensifique sua busca. Leia a palavra com mais sede. Ore mesmo que não sinta. Adore mesmo que pareça vazio. Porque é nesses momentos que a nossa raiz espiritual cresce mais profundamente, onde os olhos da fé são treinados para enxergar além do que os olhos naturais podem ver. Isaías 40:31 promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar é difícil, mas é na espera que o Espírito forja os guerreiros que carregarão a glória de Deus de maneira autêntica. Se você já passou ou está passando por esse silêncio, escreve aqui nos comentários: mesmo no silêncio, eu confio no Espírito Santo, porque essa declaração ativa a fé. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra para não desistir no meio do processo. E fica comigo, porque ainda vamos falar do maior segredo para manter o fogo do Espírito aceso diariamente, mesmo nos dias mais difíceis. Você não pode parar agora. O que vem a seguir é uma revelação que muda destinos. Existe um segredo simples, mas poderoso, que separa aqueles que apenas conhecem sobre Deus daqueles que carregam sua presença viva diariamente: a constância. Sim, constância. O fogo do Espírito Santo não é mantido apenas pelas grandes experiências, pelos cultos emocionantes ou pelas campanhas de oração intensas. Ele é alimentado todos os dias, nos bastidores, nas escolhas silenciosas que ninguém vê. Em Mateus 6:6, Jesus nos ensinou: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O fogo que brilha em público é o reflexo do altar que arde em secreto. Não existe vida cheia do Espírito sem disciplina espiritual diária. O fogo se alimenta da palavra. Jeremias 15:16 diz:
Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foram para mim gozo e alegria do meu coração. Cada vez que você se alimenta da Escritura, você está colocando lenha nesse fogo. O fogo se alimenta da oração sincera, não daquela oração robótica por obrigação, mas da oração de filhos que abrem o coração, que rasgam a alma diante do Pai. O fogo se alimenta da adoração, não apenas cantando músicas, mas vivendo em constante rendição, reconhecendo a majestade de Deus em cada detalhe da vida. O fogo se alimenta do jejum, da entrega, da renúncia diária da carne, para que o Espírito tenha liberdade para crescer dentro de nós. É por isso que muitos começam cheios de paixão, mas esfriam com o tempo, porque não entenderam que o fogo é alimentado não uma vez por mês, mas todos os dias. Não importa se o seu dia foi agitado, se você está cansado, se parece que Deus está longe. Busque. Chame por Ele, adore. Leia nem que seja um versículo e ore nem que seja uma frase verdadeira. Porque cada pequeno ato de constância é uma fagulha que mantém a chama acesa. E com o tempo, você não apenas carregará o fogo, você se tornará o próprio altar ambulante, onde a glória de Deus se manifesta. Agora, se você quer viver esse nível de comunhão diária com o Espírito Santo, comenta aqui: Espírito Santo, mantém o teu fogo aceso em mim, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa reacender o altar. E não sai agora, porque no próximo trecho vamos entender a diferença entre andar com o Espírito Santo e apenas sentir o Espírito Santo. E essa diferença é a chave para viver uma vida de vitória constante. O que Deus quer te entregar hoje é muito maior do que uma experiência momentânea. É um estilo de vida sobrenatural. Continua comigo até o final. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti agora, com o coração aberto, com sede, com fome de Ti. Reconhecemos que tantas vezes tentamos caminhar pela força da nossa carne, pelo barulho da nossa própria voz, pelas urgências e distrações que o mundo impõe. Mas hoje nós paramos. Paramos para reconhecer que sem Ti nós não podemos viver. Sem Tua presença diária, tudo se torna vazio, tudo se torna pesado, tudo perde o sentido. Espírito Santo, nós te pedimos, ensina-nos a andar contigo todos os dias, não apenas em momentos de culto, não apenas quando tudo está difícil, mas em cada respiração, em cada decisão, em cada pensamento oculto. Queremos ser teus, por inteiro. Queremos ouvir tua voz, mesmo quando o mundo grita ao nosso redor. Queremos discernir teus movimentos, mesmo quando nossos olhos naturais não enxergam nada. Renova em nós a fome pela Tua palavra. Renova em nós o prazer da oração secreta, o amor à adoração simples e verdadeira. Que o nosso coração volte a queimar, não por sensações, mas por uma paixão real por Ti. Se em algum momento nos afastamos, se nos tornamos insensíveis, endurecidos, perdidos em rotinas vazias, Espírito Santo, hoje nós nos arrependemos, hoje voltamos. Hoje declaramos, guia-nos, ensina-nos, transforma-nos. Coloca em nós um espírito constante, perseverante, ensinável. Queremos ser filhos que conhecem a voz do Pai e que não se desviam, mesmo quando os ventos da vida sopram forte. Faz de nós altares vivos, onde a Tua presença nunca se apaga. Ativa em nós dons adormecidos. Restaura visões enterradas. Reacende a esperança que parecia perdida. Que a partir de hoje, cada dia seja uma nova oportunidade para andar contigo, para te ouvir, para te seguir. Espírito Santo, marca-nos hoje. Sela-nos com o fogo do Teu amor. Não queremos andar mais sozinhos. Queremos viver em Ti, por Ti e para Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, crendo que algo novo já começou. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários.
Espírito Santo, eu escolho andar contigo todos os dias. Não guarda essa mensagem só para você. Compartilha agora com alguém que precisa reencontrar o caminho da comunhão com Deus. Se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos vídeos, porque o que Deus está preparando vai levar a sua vida espiritual para um novo nível. E me conta aqui nos comentários, você gostaria de aprender como ouvir ainda mais claramente a voz do Espírito Santo? Se sim, fica atento, porque o próximo vídeo vai revelar os sinais mais sutis que Deus usa para falar contigo todos os dias. Até lá, que a presença do Espírito Santo te envolva em cada passo da sua jornada. Deus te abençoe.